Bem, turma do 8º ano, mais uma aula de matemática. Começa agora aqui com o professor Rodrigo. E vamos retornar aí de onde paramos. A última aula foi aí na página na 31, no exercício 4 aí, como mostra a tela aí para vocês. Tudo bem? Foi bem legal, foi bem construtivo, o feedback foi bem interessante, muita gente mandou mensagem dizendo que entendeu, foi super bacana, e isso é muito bom. Vamos continuar assim, então, né? Vamos lá tentar fazer a questão 5. Vou colocar minha fotinha aqui para baixo, para não atrapalhar. Então, vamos lá. Aqui da questão é o seguinte, ele fala na figura ao lado, ABCD é um paralelogramo, então comprove por meio de cálculos que esse paralelogramo é um retângulo. Ah, professor, não é mais fácil pegar uma régua? Mas a gente vai por cálculo, que é melhor. E em especial pelos ângulos internos, tá bom? Então vamos pensar da seguinte forma. Nós temos esse retângulo aqui, basicamente um retângulo, nós temos duas diagonais aí traçadas entre si e tem um ponto médio específico aí. A primeira coisa que a gente pode observar aqui, galerinha, é o seguinte, aquela propriedade lá dos ângulos opostos pelo vértice. Então, o que eu quero dizer? Se desse lado aqui, ó, ele mede 50 graus, o ângulo oposto pelo vértice é esse outro lado aqui, portanto, aqui também é 50 graus, tá certo? Primeira coisa. Agora a gente vai para a ideia do suplemento, né? Do suplementar, né? Porque é o seguinte, vocês concordam em dizer que para completar meia volta desse cara aqui, ele tem que dar 180 graus? Então pensa comigo, se eu tenho 50 graus desse lado, quanto que falta para 180? 130, né? Porque 130 mais 50, logo 180. E ângulo oposto pelo vértice, eu tenho 130 aqui em cima, aqui embaixo também é 130. Primeira coisa é isso. Fechou? Fechou. Já descobrimos aí. Só que aquele 50 ali, nós já descobrimos já a volta completa aí dos 360 graus. Bom, agora vamos partir agora para a ideia da base desse retângulo. Bom, se partirmos do pressuposto que a gente está lidando aí com esse paralelogramo que é um retângulo, a gente está falando ali que ele tem uns 65 graus ali na metade de um vértice, ali no vértice D. É ou não é? Então é o seguinte, o que eu posso perceber? Se a gente pode, o que nós podemos perceber? Que ele é 65 graus, né? Se está falando assim, o que a gente pode perceber é que esse até esse ponto ATD, ele é um triângulo isósceles, ou seja, esse lado é igual a esse lado. Se os dois lados são iguais, as bases, em questão dos ângulos internos, são iguais também. Então, se aqui é 65 graus, logo, eu sei que aqui também é 65, mas nem precisa ir muito longe. Porque se pensa comigo, 65 mais 50 seriam quanto? É só fazer a conta. Se aqui, por exemplo, fosse x, não era só você fazer o seguinte, ó, x mais 50 mais 65 é igual a 180 graus? É mais ou menos isso, ou seja, x mais 50 mais 65 dá 115, né? Então vai dar 115 igual a 180. Portanto, x é igual a 180 menos 115. Portanto, quanto que vale x? Se eu tirar aqui, dá o próprio 65 graus. É ou não é? Entenderam? Então, tanto é que se agora somar 65 mais 65, dá 130. 130 mais 50, 180. É simples assim. Só para a gente ter certeza, então, significa o seguinte. Se cada lado, cada base ali daquele triângulo é 65, então é um triângulo isósceles. Essas são as características desse triângulo aí. Esse triângulo pequeno que nós vimos aqui. E, possivelmente, o que nós acabamos de perceber, é isso para o outro lado ali do BC também é a mesma coisa. Bom, e o que a gente pode dar continuidade aqui ainda, para efetuar ainda? Se a gente analisar aqui depois do 65, a gente vai pegar esse lado E aqui.
Quem é o lado E? A gente está falando que 130 graus, né? Ou seja, vamos descobrir quanto que vale esse. Quanto que falta para 90 graus aqui? Né? A gente parte do pressuposto que a gente está fazendo de um ângulo de 90 graus aqui. 65, 70, 80, 90. Então aqui tem 25 graus, gente. A gente está falando de um ângulo reto aqui de 90 graus. A gente está falando de um triângulo isósceles, né? É simples assim, né? Então a gente já descobriu aqui que se a gente tem 130 ali, ou se a gente quisesse fazer a conta desse triângulo aqui, vamos supor que eu não soubesse, vamos supor que eu estivesse chamando ele de x, né? E aqui eu também estivesse chamando ele de x também. Como que eu faço a conta? A gente já sabe. X mais 130 é igual a 180, né? Ou seja, x mais x é 2x. Portanto, 180 menos o 130. Portanto, 2x, 180 menos 130 dá 50. Portanto, x é igual a 50 sobre 2, portanto, o próprio 25 graus. Agora, vocês escolhem. Ou a gente, matematicamente, a gente vai pensar do jeito que eu fiz aqui, entendendo que ele é isósceles, e ser isósceles, a gente está falando de uma relação perpendicular de um ângulo de 90 graus, e aí você já que eu tenho aqui, ó, 65 graus, quanto que falta para 90? 25. Ou, se não lembrei disso, faz a conta, ou seja, faz a equação. Eu estou dando duas possibilidades para vocês chegarem nessa continha aí, tá? Então, qual é a pergunta? Então, comprove por meio de cálculo que os paralelogramas é um retângulo. É isso, gente. Então, agora vocês, com essas duas contas, nós conseguimos provar aqui, rapidamente, que ele é um retângulo, porque aqui é 25, aqui é 25, né? Então, esse aqui é igualzinho ao outro, então, possivelmente aqui vai dar 65. Aqui também é 65. Aqui, então, portanto, é 25, que é igualzinho, né? E aqui também é 25. Portanto, ele realmente é um retângulo, porque... E por que ele é um retângulo? Porque a gente tem os 4 ângulos internos com 90 graus. Tá certo? Bom, vamos lá no sexto exercício? O sexto exercício, ele fala da seguinte forma. Se um polígono tem todos os lados iguais, então todos os ângulos internos são iguais. Olha aí. Se um polígono tem todos os lados iguais, então seus ângulos internos são iguais. Para mostrar que essa proposição é falsa, para mostrar que isso é falso, pode-se usar o exemplo da figura denominada. Qual é a figura que a gente pode usar? O losango? O trapézio? O retângulo? Ou o quadrado? Gente, o quadrado é impossível, não é. Por quê? Porque o quadrado a gente já viu naquela tabela lá que tudo é igual. Tudo é proporcional, tudo é congruente. Esquece. Ele é verdadeiro, essa afirmação. O retângulo, nós acabamos de falar que ele também, acabamos de provar no exercício de cima, não pode ser o retângulo. Por quê? Porque o retângulo, acabou de falar que a gente tem lados e ângulos congruentes. Tá certo? Beleza. Agora, o trapézio. O trapézio, para a gente afirmar, a gente não tem nenhum ângulo congruente e, por sua vez, nenhum lado. Também não pode ser. Agora, o único que sobrou é quem? É o próprio quem? O próprio losango, galera. Por que o losango? Porque a propriedade que nós vimos agora há pouco aí, nas aulas anteriores do livro, ele é muito claro. Quando a gente tem um losango, a gente traça uma diagonal entre elas, a gente passa uma bissetriz e a gente trabalha com essa ideia que os ângulos opostos eles são congruentes, mas apenas dois, não são todos os ângulos iguais. Tá certo? Então é o seguinte, o losango tem todos os lados de mesma medida. Isso é verdade. Mas os ângulos internos não são iguais. O losango tem essa característica. Todos os lados são iguais, tem a mesma medida. Mas, por exemplo, rapidinho, nós vamos usar esse espaço aqui. Vou pegar aqui. Isso significa o seguinte. Ele está falando que esses lados têm a mesma medida, mas os ângulos não são iguais. Apesar que são
mais com cara de paralelogramo, né? Enfim. Tudo bem, gente. Isso aqui é mais teórico. Não tinha muita coisa que discutir. Vamos ver a sétima questão? A sétima questão dá mais trabalho. Na figura a seguir, ABCD corresponde a um quadrado. Opa! Vamos já parar aqui. Então vem aqui comigo, ó. A, B, C e D. A base dessa pirâmide é quadrada. E se a base é quadrada, significa que esses vértices, eles são retos. São perpendiculares. Aliás, então ele tem 90 graus. Nós já vimos isso, certo? Beleza, professor. Então nós já sabemos que o vértice relacionado a esses ângulos aqui, a soma desses caras aqui para explicar 90 graus. Fechou. Beleza. Vamos continuar lendo. E ABE, onde vamos lá localizar, olha aqui. A, B e o E, certo? A, B e o E é um triângulo equilátero. Galera, o que é um triângulo equilátero mesmo? O triângulo equilátero é aquele triângulo que todos os lados e ângulos são iguais, são congruentes. Bom, se todos os lados são iguais, eu já expliquei isso, mas vamos falar de novo, rapidinho, a nossa conta. A soma de todo qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos de todo qualquer triângulo não é 180 graus? E quantos ângulos nós temos? 3. 180 dividido por 3. Isso vai dar quanto? 60, né? É ou não é? Então, se ele é um triângulo equilátero, ele é obrigado a ter 60 graus aqui. 60 graus aqui. E aqui, nesse pedaço aqui, desse lado. 60 graus. Fechou? Fechou. Bom, se eu tenho 60 graus aqui, desse lado do B, ou desse lado do A, tanto faz, você concorda que esses vértices nossos aqui, nós acabamos de falar que ele tem que ter 90 graus? Espera aí. 90 graus. Na verdade, quanto que falta para 90? Então, nós vamos fazer aqui. Quanto falta para 90? Simplesmente 30, né? Então, falta 30, professor. 60 mais 30, 90. Viram como que a gente está chegando? Beleza, professor. Então, agora, vou ter mais. Determine o valor do alfa, né? O que mais que nós podemos identificar aqui? O que nós podemos identificar é o seguinte. Agora, vamos olhar esse triângulo aqui, ó. E qual triângulo? O triângulo AET. Esse triângulo aqui do meu lado esquerdo. AET. Se esse vértice A aqui é 30 graus, quanto que seria esse vértice aqui e esse vértice aqui? Percebam, se aqui é 30, então significa que esses dois lados aqui, esse lado, é igual a esse lado. Se os dois lados do triângulo eles são iguais e a base é diferente, é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, então significa que os ângulos da base são iguais. Essas são as características que a gente precisa lá atrás, que nós vimos lá. Então é o seguinte, é simples, né, professor? Faz a continha rápida, 180 graus, que é a soma dos ângulos internos, menos os 30 graus que nós já temos aqui. E isso vai dar quanto? 150 graus. Quantos ângulos eu tenho que dar aqui que são iguais, já que é uma bissetriz? 2 ângulos, então dividir isso por 2. Portanto, isso vai dar 75 graus. Ah, professor, então aqui, ó. Então, é certeza que aqui é 75 graus e é certeza que aqui é 75 graus. Viram? Professor, então, você está me dizendo que isso vai acontecer nesse caso aqui também? Exatamente, vai acontecer aqui. Isso aqui é 30, aqui é 75 e aqui também é 75. Entenderam como que é o negócio? E detalhe, né? Os ângulos opostos pelo vértice. Tá vendo que aqui é 60? Então lá atrás, possivelmente, é o quê? É 60. É ou não é? Se aqui é 90 graus, quanto que falta? E aqui eu tenho 75 de lado. Quanto que falta para 90? Falta quanto? Falta simplesmente 15 graus.
certo? Por quê? 60. E aqui, possivelmente, não é 60, então é mais que 60, né, professor? Então, esse ângulo alfa aqui, ele é maior, né? Então, esse ângulo alfa, simplesmente alfa, é igual a 15 graus. Tá certo, gente? 15 graus aí, que a gente vai colocar aí como o valor específico aí. Tá bom? Bom, é isso. Deixa eu ver. O quadrado do ângulo D meio, portanto, alfa é 15 graus. Essa é a resposta. Espero que vocês tenham entendido aí o que é 15 graus aí. Bom, as próximas situações aqui, a gente vai entrar exatamente dentro do trapézio, né? Então, as propriedades do trapézio. Eu só vou dar uma explicadinha aqui rapidinho para que vocês consigam ter base aí para a gente, vocês façam o próximo exercício. Propriedade do trapézio, né? Galera, trapézio é o seguinte, qual a característica dele? Sempre tem duas bases, uma maior que a outra. Ele pode estar assim, né? A base maior para baixo, a base menor para cima, ou ele pode estar ao contrário, de ponta cabeça. Não importa. Então é isso. E sem contar que eu posso traçar uma linha reta aqui, por exemplo, falar que, enfim, eu posso ter vários estilos de trapézio, tá? Tem outras características que a gente pode trabalhar sobre ele. Então, ó, os ângulos consecutivos dos lados não paralelos são suplementares, né? Então, pois A e B são ângulos colaterais internos. E aí a gente tem que voltar lá naquela explicação, ângulos colaterais internos, para a gente entender o que significa isso, tá? E aí ele traz aqui ainda trapézios podem ser classificados de escalenos, isósceles e retângulo, né? Então a gente vai entender o que é o escaleno, os lados paralelos não são congruentes. Aí nós temos os isósceles, que os lados não paralelos são congruentes, ou seja, são iguais. E no caso do retângulo, que é exatamente o que eu acabei de passar a linha para vocês mostrar, que eu formo aqui dois ângulos de 90 graus aqui, tá certo? Então nós temos três tipos de trapézio. Aquele que nenhum dos lados são iguais, que é o escaleno. Nós temos o isósceles, que tem dois lados iguais, parecido com um triângulo, tá, gente? E nós temos o trapézio retângulo, que tem dois ângulos de 90 graus, porque tem duas bases. Fechou? E aí, outros elementos do trapézio que está trazendo aqui no desenho embaixo, ó, traçando diagonais, olha só, formando quantos triângulos aqui, né? Meu Deus do céu. O trapézio é uma das figuras que a gente pode explorar demais aí a geometria plana e analítica, inclusive. Mas vamos deixar isso para um outro momento para a gente discutir sobre isso. Então, ó, tem algumas considerações importantes, dizendo o seguinte, que o trapézio isósceles, né, que é aquele que a gente acabou de falar, que tem dois lados congruentes. Os ângulos de uma mesma base são congruentes, acabei de falar, ou seja, na mesma base, a base aqui é congruente, assim como lá também, as duas lá de cima são congruentes entre si. E as diagonais são congruentes, ou seja, ele está dizendo que as diagonais aqui têm o mesmo tamanho, então eles são congruentes. No caso do trapézio retângulo, a medida dos lados perpendiculares à altura do trapézio retângulo. Então está dizendo que essa altura aqui, né, ele é perpendicular, por isso que forma um ângulo de 90 graus. Aqui eu vou pedir para que vocês façam, né, com muito carinho, façam e depois tirem foto e mandem para mim, para depois a gente discutir sobre isso, porque é um trabalho que vocês têm que fazer manual e isso não tem tempo de fazer aqui, nem dá para fazer aqui, né? Pede para recortar o trapézio lá no material de apoio e tal, e fazer aquela sobreposta, então, atividade super interessante. Quero que vocês façam essa atividade, tudo bem? E façam os exercícios propostos aí, que vai da página 33 e 34, tudo bem? Aqui, vocês vão só conseguir fazer depois que eu vou responder depois que vocês fizerem essa atividade. Bom, aí, só terminando aqui para terminar nossa aula, é o seguinte, denomina-se base média de um trapézio, os segmentos cujos extremos são os pontos médios dos lados não paralelos desse quadrilátero. Tem aqui o QR Code aí, quem quiser depois colocar o QR Code para ver, assistir a animação, é bem interessante também para dar uma olhada, tá?
E é isso, ele está dizendo o seguinte, que a mediana entre eles, né? A área do trapézio é a área total, né? Que a área do trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Isso aí não é novidade, já tinha trabalhado com vocês essa fórmula do trapézio desde o 6º ano, e espero que vocês consigam evoluir. Galerinha, quem quiser se aventurar, por favor, eu gostaria que você já tentasse fazer, por gentileza, página 35 e 36 aí para mim, por favor, tá? Até o exercício 7 aí, tá bom? Gente, por hoje eu fico por aqui e na quarta-feira, quinta-feira eu mando mais uma aula para a gente terminar corrigir esse exercício aí, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima aula. Se Deus quiser.